Graça e paz. Então nós vamos ler hoje o culto dos jovens, né? Nós vamos começar a ler essa leitura em Romanos, capítulo 5, do 1 até o 7. Vamos ler um pouquinho sobre a palavra. E eu coloquei como título Manutenção de Nosso Milagre. No versículo 1 diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio de nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois a sabedoria que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E no 6 ainda, de fato, quando nós tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. E no 7, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser alguém que tenha coragem de morrer por outra pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós vivíamos no pecado. Até aí. Então, como eu falei ali no comecinho, se nós somos aceitos, já tinha ministrado uma vez essa palavra, sermos aceitos por Deus, mas somos aceitos por Deus, mas nós temos regrinhas, né, para continuarmos nas bênçãos do Senhor. Para nós termos essa bênção, nós temos que, tudo que nós temos na nossa vida, no material, na nossa vida humana, nós temos que ter manutenção. Manutenção da nossa saúde, né? De vez em quando nós temos que fazer um check-up, ir no médico, fazer uns exames, para ver como é que está a nossa saúde, nosso corpo, nossa mente. Nossa casa, às vezes nós temos que também, uma vez no ano, fazer uma manutenção, para ver telhado, goteiras, essas coisas, fechadura, pintura, tudo tem uma manutenção. A nossa fé também tem uma manutenção, porque se nós formos, eu tenho a minha fé e pronto, daí não, de vez em quando nós temos que ter um tempo para Deus, para renovar a nossa fé em Cristo. Porque agora que nós somos aceitos por Deus, somos agora amigos de Deus, né? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Senhor se agrada porque nós cremos no Filho que Ele nos deu para salvar dos nossos pecados. Então nós temos que mudar a nossa vida, mudando o nosso tipo de vida, mudando as nossas regras, o nosso manuseio das nossas mãos, do nosso andar, do nosso falar. Nós temos que mudar nas atitudes, mudar radical o nosso caráter. Tudo que nós fazíamos antes, não devemos nem nos lembrar das coisas erradas e seguir em frente e mudar a nossa situação com Deus. Para que nós possamos ter a nossa manutenção, nós podemos fazer uma manutenção assim, pode ser diária, uma vez na semana, uma vez em 15 dias, tirar um tempo só para Deus. Essa manutenção nós temos que jejuar, nos preparar para que nós possamos ficar um tempo a sós com o Senhor. Colocar ali todas as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas fraquezas, que Deus vai nos preencher com mais fé. Porque não é qualquer ser humano que vai chegar numa igreja assim e dizer, eu tenho fé, sem ter conhecido a palavra, sem ter conhecido o Senhor Jesus, sem ter estudado a palavra. Porque se nós aceitamos a Jesus, nós não aceitamos pelas histórias que eles nos contam, pelos olhos do pastor, pela igreja bonita e iluminada, pelos irmãos queridos e amados, onde estão nossos parentes. Não. A fé quem nos dá é o Senhor. Se Ele vê que nosso coração está direcionado para o Filho, que é Jesus,
Ele vai nos preencher com a fé de Deus. Daí nós vamos ter aquela semelhança com o nosso Senhor Jesus, e Deus vai nos preencher com coisas boas, com bênçãos sem medida. Que tudo que nós pedimos ao Pai, tudo que nós pedimos ao Filho, o Pai vai nos conceder. Com certeza. Até lá em João 16, 23, Jesus nos assegura: eu os asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedires em meu nome. Se nós agradarmos o Filho, Deus se agrada e nos preenche com a nossa vida abundante aqui na terra, porque Ele quer só que nós obedecemos a palavra e que nós aceitamos o Senhor Jesus, porque Ele deu o seu único Filho para salvar o meu pecado, para apagar as minhas transgressões. Então nós temos que ficar atentos ao Senhor Jesus, porque todo culto, quando nós abrimos ao culto, nós temos que exaltar Jesus, porque é Ele que nos salvou, através do amor de Deus que Ele tem por nós. Então nós devemos sempre exaltar Jesus, para que o Pai seja glorificado, para que Ele nos conceda a paz. Como eu estava lendo, até te comentei, que quando nós damos paz, a paz, nós temos que completar a palavra, a paz do Senhor Jesus. Porque foi Jesus que nos concedeu a paz, porque quando Ele nos libertou, o Senhor nos preencheu com a paz de Deus. Aí nós podemos dizer a paz do Senhor Jesus. Mas tem muitas pessoas que falam, a paz. Paz, irmão, só. Não, completa a frase. A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus esteja contigo. Porque se nós estamos com a paz de Deus, nós estamos completamente bem com o Senhor. Porque é Ele que nos dá a paz. Mas, completando, como nós temos que fazer na nossa manutenção, como eu comentei antes, nós temos que tirar um tempo para Deus, que nem tinha um ministério que eu conheci, que tinha esse tempo de nós termos aquele tete-a-tete com Deus, e tiravam 3 dias, né? Então eles até colocaram como tempos de glória, porque lá as pessoas chegavam lá e se derramavam aos pés de Jesus e saíam de lá preenchidos com os poderes, com a unção do Espírito Santo, e trazíamos para casa grandes bênçãos. Nós temos que sempre proferir as bênçãos de Deus na nossa vida, porque é através de Jesus que nós recebemos de Deus tudo que nós temos agora. Nossa vida, nossa saúde, nossa abundância, nosso trabalho, nossos filhos, nossa família abençoada. Então eu quero sempre acrescentar: quando nós exaltamos o Senhor Jesus, o Pai Celeste se agrada, e aonde Ele derrama suas bênçãos sobre nós. Nossa manutenção, nós temos que jejuar, nos aprontar, limpar nosso corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo, para que Ele nos preencha novamente com a sua unção, para que Ele possa se sentir amado e querido no nosso coração. Então nós temos assim que deixar as coisas do mundo, deixar as nossas coisas carnais, nossos pensamentos. Se nós gostamos de comer algo que que nós nos sentimos bem com algo que nós comemos, deixamos de comer naquele dia, para que nós possamos ficar limpos, puros, vazios, para Deus nos preencher. Daí nós devemos então jejuar, nos consagrar, né, antes de jejuar, perdoar todos os nossos dívidas que nós temos com nossos irmãos, com nossos familiares, orar muito, louvar a Deus, para que as coisas nos venha nos preencher, porque se nós estamos vazios de nós mesmos, Deus vai nos preencher com as coisas que Ele tem para nós. Porque nós temos assim, no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos batizados, e quando nós somos lavados lá naquela água, lá quando nós nos mergulhamos na água, ali nós morremos com o Senhor Jesus. Então, se nós morremos com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus morreu na cruz, tá?
para me dar vida. No momento que eu me batizei, que eu mergulhei na água, eu morri. Mas quando eu levantei, eu vivi com Jesus. Então Jesus fez essa grande troca. Não vou dizer essa palavra, mas é uma coisa semelhante. Porque como a palavra mesmo dele diz, se eu estou com ele, ele está comigo. No momento que eu me levantei das águas, eu sou de Jesus. Então, eu tenho que estar sempre atento, meus ouvidos, meus olhos, a minha atenção direcionada ao alto. Porque o Pai Celeste, ele vê, ele escuta tudo. Ele sabe tudo do que se passa dentro e fora de mim. Então nós temos que estar sempre chamando a atenção do Pai para que ele veja que nós cremos no sacrifício que ele fez de colocar o próprio Filho para ser crucificado pelo meu pecado. Eu tenho mais é que ser sempre grata a Deus por ele ter dado seu único filho para pagar os meus erros e me dar vida, né? Me dar vida, e eu tenho também consciência de que se eu ficar bem aqui com Deus e ser aceito por Jesus, que perdoou meus pecados, eu tenho a vida eterna, porque no momento que eu fui escrita no livro da vida, eu sou salvo. E tem pessoas que falam, que criticam, que se as pessoas aceitam o Senhor Jesus, né? Tá, está no livro da vida, tá, ele já está salvo. Mas se naquele meio tempo ele se desvia, eu também me pergunto, essa pessoa vai ser salva? Então, por isso que nós temos que estar sempre direcionado às coisas divinas, ser atento à palavra, escutar as coisas que vêm de outras pessoas, dos irmãos. Todo mundo tem uma história diferente, todo mundo tem uma passagem aqui na terra diferente, porque todos nós temos nossa cruz para carregar. Mas no momento que a gente aceita o Senhor Jesus, as coisas ficam mais fáceis, porque Ele nos ensina a carregá-la com amor e com gratidão. Porque através da cruz é que nós vamos receber a nossa vida. Eu não tenho muita coisa para falar hoje, mas era sobre isso, porque que é sobre nós sermos de Jesus, né? Somos aceitos por Deus e através de Cristo Jesus é que nós recebemos a nossa vida, tanto aqui na terra, né, com a nossa vida saudável, e Ele mesmo fala e assegura que tudo que nós pedimos no nome dEle, o Pai no céu nos dá. Então eu creio nisso, eu creio no amor de Deus, no seu perdão. Eu creio na restauração, porque Ele restaura vidas quebradas, vidas sofridas. E no momento eu queria também deixar uma saudação ao meu filho que está aqui. Que Deus abençoe a tua vida, que console o teu coração, porque só Ele sabe que passa no teu íntimo, né? Porque cada um tem o seu fardo para levar, mas Deus está sempre conosco, está contigo, tá? E eu deixo essa palavra no nome do Senhor Jesus, agradeço pela oportunidade. Amém.